Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Estamos aqui de volta para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça a cada dia. Este é o seu programa, A Hora do Fone. Deus tem levantado homens para o evangelho da salvação, para que a boa palavra de Deus chegue aos ouvidos daqueles que necessitam. Eis que neste momento, chegando para abençoar sua vida, o homem de Deus, Pastor Marcos Cruz, trazendo uma palavra de reflexão da boa palavra do evangelho para o seu coração. Muito bem, olha, vamos dar sequência aqui à mensagem de hoje. Mas antes de entrar na mensagem, eu gostaria de me retratar aqui, tá bom? Ontem, na última edição do nosso programa Hora do Fone, eu fiz uma ilustração falando a respeito de um filme, A Fuga das Galinhas. E aí eu disse que o maior medo das galinhas era quando apareciam raposas. E aí a minha esposa hoje pela manhã, a pastora Silvia, pensa numa pessoa centrada, uma mulher de Deus muito abençoada, que eu tenho um carinho e uma estima muito grande por ela. E aí ela comentando, conversando comigo hoje, falou: olha, hoje a mensagem foi muito boa. Foi muito boa. Só uma coisa que você acabou errando. Aí eu falei: meu Deus, o que eu errei? O erro é humano, viu, gente? E aí ela disse assim: olha, na fuga das galinhas não tinha raposas. Aí eu falei: meu Deus, é sério isso? Eu acho que eu misturei os desenhos. E aí eu fui dar uma olhada no resumo desse filme. E aí eu me lembrei. Aí eu pensei, realmente eu acabei atropelando as coisas. Então eu estou me retratando com vocês. Porque o significado na realidade era que enquanto as galinhas conseguiam produzir, ou seja, elas punham ovos, estava tudo bem. Mas a partir do momento que elas não conseguiam mais serem reprodutoras, o dono as abatiam. Elas eram mortas. Então, essa é a história desse filme. E aí eu fiquei analisando e aprendi mais uma coisa. Eu aprendi com esse resumo que muitas vezes acaba sendo semelhante também com o ser humano. Já parou para pensar? Olha, às vezes tem uma pessoa que ela trabalha em determinado lugar, enquanto ela dá condição e conta do recado, ela é bem recebida pelo patrão, pelo gerente, pelos outros funcionários, porque ela está produzindo, ela está fazendo, ela está crescendo. Ah, mas se acontecer alguma coisa, se de repente ela ficar doente, se de repente acontecer alguma coisa com a família, ela precisar faltar um dia ou dois, pronto, já acabou a pessoa. Ela já não é mais valorizada, porque ela não está produzindo como deveria, ou porque faltou alguns dias no trabalho, ou se de repente caiu um pouco de produção, eles já vão entrar com uma reunião entre os líderes, né, daquela empresa, com a diretoria, e já vão pensar: olha, precisamos de um outro nome, uma outra pessoa para esse cargo, para esse ofício, porque fulano já não dá mais, já não é a mesma coisa, já não produz mais da mesma maneira. E aí já vem uma forma de descarte. E aí eu digo para você uma coisa: é muito triste quando nós temos uma trajetória de tanto esforço na vida, sermos de repente substituídos ou simplesmente esquecidos. Isso é muito difícil, é muito duro. Então, eu até começo a lembrar a respeito de um homem chamado Elias. Lembra dele? A Bíblia diz que era um profeta. Ou seja, olha, no auge, pensa num profeta requisitado, respeitado por seus ilustres, por reis, por outros profetas também, por alunos. Ele era uma pessoa respeitada. Também imagine você, olha, um homem que de repente ele ora e o sol para. Um homem que ora
E a Bíblia diz que cai fogo dos céus. Olha a grandeza. Mas esse mesmo homem, a Bíblia diz que em certa ocasião, quando este fogo que ele orou e caiu do céu, foi a consequência de se levantar contra a vida dele uma rainha chamada Jezabel. E aí foi aonde que as coisas se complicaram para o lado de Elias e para os demais profetas que profetizavam ali naquela época, ali naqueles dias. Houve uma matança muito grande de profetas. Além dos profetas de Baal, porque foi um combinado de Elias, mas eu não vou poder entrar na história. Eu vou deixar para uma outra ocasião essa história. O que eu comento com você é que, juntamente com Elias, havia inúmeros profetas e homens de Deus que foram exterminados por causa da atitude de Elias. Pelo fato dele ter desafiado os profetas de Baal. E aí houve uma perseguição. Não foi fácil, foi muito difícil, foi complicado. Muitos profetas, eles foram exterminados por causa dele. Houve uma perseguição muito grande por causa da vida de Elias e da atitude dele de fazer aquela oração. Mas entenda você, agora a Bíblia diz que este homem foge. Ele sai de cena. Ele se esconde, ele fica amuado dentro de uma caverna. Olha, talvez alguns perguntavam: cadê o profeta? Onde se enfiou Elias? Ué, Elias não era o cara? Não é ele que orou e o sol parou? Não é ele que orou, disse que não haveria chuva na terra e não houve? E quando ele fez a oração e Deus mandou chuva de novo sobre a terra? Ué, mas cadê o Deus de Elias? Cadê o grande profeta Elias? Talvez você, que foi descartado na vida por pessoas, por alguém da sua família, por alguém da sua igreja, por alguém do seu trabalho, talvez essa pergunta ressoa também nos ares. Mas onde está o fulano? Cadê o Deus dele? Cadê o Senhor dele? Aonde que está o Deus dele? Lembra de Cristo lá na cruz? Fizeram a mesma pergunta. Ué, não é esse que era o Filho de Deus? Não é esse o filho de carpinteiro que se dizia rei dos judeus? Por que ele não desce da cruz então? Por que ele não salva ele e a nós? Isso disse um ladrão que estava do lado dele, pregado numa cruz. E muitos, de repente, ali naquela ocasião, perguntavam a mesma coisa a respeito de Elias. Fez tantas coisas, mas e agora? Onde é que está este homem? Onde está Elias? Mas Elias estava o quê? Escondido dentro de uma caverna. Ele estava ali refletindo, entristecido, abatido, amargurado. Poxa vida, meu Deus, por que isso se sucedeu agora? Fiz tantas coisas, fiz tantos sinais, tantos prodígios através do Senhor e pelo Senhor, e agora eu estou aqui. Meu Deus, o que é da minha vida? Talvez você já pensou isso. Você já fez tantas coisas para o reino de Deus, já ensinou a palavra, já pregou para as pessoas, já orou pelos enfermos, e agora você está precisando de uma mão estendida, de uma mão amiga. Talvez você se sente assim como ele, dentro de uma caverna. Olha, estudiosos dizem que ele passou por um dos quadros de depressão mais aguda que já se podia imaginar para a vida de uma pessoa. Ele ficou muito amargurado, muito abatido, muito triste, mas aí veio a palavra de Deus. O que você está fazendo nessa caverna? Você acha que aí é o seu lugar? Você acha que acabou seu ministério? Olha, existem muitas pessoas que ministram dessa maneira, que pregam dessa forma, de que o ministério dele acabou por ali. Mas eu vou falar para você uma coisa. Eu vou encerrar esta mensagem dizendo que Deus o fortaleceu, que Deus o alimentou, que Deus pediu para que ele saísse daquela caverna. Então, olha, entenda você que quando ele saiu da caverna, a mandado do próprio Deus, Deus o usou grandemente. Olha, a Bíblia diz que Elias, depois disso,
Ele ungiu a Israel sobre o rei da Síria. Ele o ungiu como rei da Síria. Ele ungiu a Jeú como rei de Israel. E ainda teve tempo para discipular e ungir a Eliseu para o substituir. Olha, você consegue entender o que eu estou dizendo? Poxa vida, tantos profetas ali, tantos homens, né? Não poderiam ser alguns daqueles homens, profetas, líderes também, pessoas usadas por Deus para ungir a esses reis, para discipular e ungir também a Eliseu? Mas não. Deus usou a vida de Elias. Então, entenda isso. Talvez as pessoas estão colocando um ponto final para a sua vida. Ah, você já fez o que tinha que fazer. Você já deu o que tinha de dar. Mas não é assim não. Olha, não coloque ponto final naquilo que o homem determina para você. Mas acredite, para cada ponto final, Deus pode colocar uma vírgula embaixo. E aí não é mais ponto final, vira ponto e vírgula. Por quê? Porque o nosso Deus é poderoso para te abençoar e dar sequência naquilo que o homem já tinha julgado por fim na sua vida. Tá bom? Pense nisso e que Deus te abençoe. É momento de oração com o pastor Marcos. Ligue a sua fé, a sua devoção e o seu coração em Deus. Grande Deus e grande Pai Todo-Poderoso, eu quero agradecer por sua palavra. Quero agradecer a Ti, meu Deus, porque entendemos que o Senhor não é como o ser humano que muitas vezes coloca um ponto final na vida de uma outra pessoa. Existem pessoas, meu Deus, que infelizmente trabalham nessa vida e agem nessa vida como se fossem juízes, como se fossem soberanos, meu Pai, donos da verdade. Pessoas que muitas vezes julgam não com o julgamento do Senhor, mas com suas próprias consciências, que na realidade são falíveis, são falhas, mas muitas vezes é mais fácil determinar um ponto final na vida de alguém. É muito mais fácil determinar, Senhor, que aquela pessoa não tem mais jeito. É muito mais fácil determinar, meu Pai. É muito mais fácil o descarte. É muito mais fácil o desprezo. É muito mais fácil virar as costas. Mas o Senhor é poderoso. O Senhor é um Deus que não coloca um ponto final, ou se alguém coloca o ponto final, meu Pai, na vida de uma outra pessoa, impondo os limites, o Senhor vai, meu Deus, e coloca uma vírgula embaixo daquele ponto, dizendo, meu Deus, que é um ponto e vírgula, ou seja, a vida daquela pessoa terá uma sequência. Assim como Elias teve uma sequência. Meu Deus, não sou eu, mas é sua palavra que nos ensinou, meu Pai, que ele ungiu a Azael, meu Deus, como rei da Síria. Ele ungiu a Jeú, meu Pai, como rei de Israel. E ainda ele teve tempo, Pai, para discipular a Eliseu, ensinar a Eliseu e depois ungir a Eliseu. Preparar alguém que viesse a ser, meu Pai, o exemplo de Elias. Quantas vezes o ser humano é desprezado, é menosprezado, mas o Senhor entende que o Senhor tem condições de levantar aquela pessoa ao ponto dela, meu Pai, que talvez era uma escória para a sociedade, se tornar um exemplo, um discipulador, uma pessoa que venha com toda certeza dar os exemplos do Senhor para a vida de outros seres humanos. Então confirma esta oração, abençoando essa pessoa que se sente desprezada, que se sente humilhada, que se sente rejeitada, para que verdadeiramente ela possa levantar a cabeça, assim como Elias levantou a cabeça e ele deu sequência naquilo a qual, meu Deus, o Senhor determinou para ele. Meu Deus, eu creio que o Senhor determinou para muitas pessoas uma história diferente
Então, ela não pode parar por aqui. Ela não pode ficar se menosprezando. Ela não pode ficar, Senhor, entristecida, angustiada, amargurada, achando que é o fim, porque não é o fim, meu Pai. Então, confirme agora esta oração e abençoe a cada pessoa, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e somente você que crê, diga amém. Muito bem, chegamos ao ponto final do nosso programa. Que Deus te abençoe grandemente, viu? Fortaleça sua fé, seu coração. Olha, levanta a cabeça e prossiga. Não fique dando ouvidos a terceiros. Não, 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 não. Dê ouvidos à voz daquele que te separou, tá bom? Porque a própria palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para cumprir, tá bom? Então, levante a sua cabeça e siga em frente, porque Deus é com você, tá bom? Olha, um forte abraço, um beijo no seu coração e até a nossa próxima programação, A Hora do Fone.